Assim, pessoal, eu posso representar a minha função de transferência, da saída em relação à entrada de referência da seguinte maneira, olha. O meu coeficiente A0 multiplicado por S ao quadrado, o coeficiente A1 multiplicado por S, coeficiente, mais o coeficiente linear A2, sobre S elevado a N, mais um S elevado a N menos 1, um S elevado a N menos 2, se tiver aqui coeficientes distintos, até chegar na parte quadrática. A0, S ao quadrado, mais A1, S, mais A2. Notem que aqui existe um casamento dos coeficientes do polinômio quadrático do numerador com os coeficientes do polinômio quadrático do denominador. Essa, na verdade, já é a nossa solução. Então, já passando aqui para vocês. Qual é a solução para a sintonia do controlador PID com 2 graus de liberdade? Vai ser a alocação dos zeros, de forma que nós iremos casar esses coeficientes da parte quadrática do numerador, do polinômio do numerador, com o polinômio quadrático do denominador. Se vocês forem dar uma lida lá no OGATA, ele já garante para a gente que não apresentará, se nós adotarmos esta metodologia, não apresentará erros estacionários para a entrada em degrau, em rampa e aceleração. Ok? Então, nós iremos fazer isso, casamento do polinômio quadrático do numerador com o polinômio quadrático do denominador. Porém, para que nós possamos aplicar esta metodologia, pessoal, o nosso sistema ele tem que ser, no mínimo, um sistema de segunda ordem. Por que um sistema de segunda ordem? Notem que a minha equação característica, ela surge da onde? SB de S mais a parte quadrática do meu controlador. Vamos voltar aqui um pouquinho, SB de S mais a parte quadrática referente ao controlador, ok? Se aqui eu tenho o B de S, que é a equação característica do meu sistema, se for de segunda ordem, multiplicado por S, eu terei uma função de terceira ordem, tá ok? Então, se eu tenho uma função de terceira ordem, eu posso ter a parte quadrática aqui e fazer esses casamentos. Agora, se o meu B de S fosse de primeira ordem, o que aconteceria? Se o meu B de S fosse de primeira ordem, multiplicado por S eu teria o quê? Segunda ordem. Mais a parte quadrática aqui eu continuaria com um polinômio quadrático, pegando o SB de S, mais isso daqui fazendo a soma. E aí eu não conseguiria aplicar essa metodologia, porque se eu não tiver aqui um S ao cubo, se eu tivesse a parte quadrática, ela dividido por ela mesma, porque seria o casamento dos coeficientes, daria 1. Eu não conseguiria aplicar essa metodologia, tá ok? Então, a observação que eu faço, controlador PID com 2 graus de liberdade, somente para funções de transferências com 2 ou mais, que tem aí a ordem maior igual a 2, tá ok? Seja de segunda, terceira, quarta ordem e assim por diante. Então, nós teremos que fazer este casamento desses coeficientes, tá? Esta é a regra básica. E aí o OGATA já nos disse que essa metodologia, para a entrada de referência, nós iremos conseguir eliminar o erro em regime permanente para o degrau, para a rampa e para a velocidade. Mas nós temos que provar isso, ok? Como que nós iremos provar? Digamos que o meu SB de S foi aquela ordem mínima, ordem igual a 2, uma função, uma equação característica de segunda ordem. Quando eu multiplico por S, vai virar a terceira ordem, tá ok? Então, eu vou fazer o teste utilizando como se o meu sistema fosse de segunda ordem, tá? Lembrando, reforçando, sistema de segunda ordem, multiplico por S, que é SB de S, vou ter uma equação característica de ordem 3. Então, eu apliquei aqui, como que ficaria lá, meu Y de S, Y de S sobre R de S. Para a entrada de referência, eu vou fazer o teste para o degrau. Eu sei que o meu degrau é 1 sobre S, corto S com S, e o S tendendo a 0, este cara que vai se anular, nulo, 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 e eu vou ter aqui A2 sobre A2. Então, o que acontece? A2 sobre A2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, realmente levou o erro em regime permanente para a entrada integral igual a 0. Ok. E se for em rampa, a minha entrada? Então, aqui é 1 sobre S ao quadrado, não é isso mesmo? O que eu fiz aqui para simplificar a minha vida? 1 aqui menos a função de transferência do meu sistema, eu posso dizer que é a equação característica dividido por ela mesma, ok?
Então coloquei todos sobre o mesmo denominador. A parte quadrática, elas se cancelam, vai ficar o quê? S ao cubo, ok? S ao cubo aqui multiplicado por S dá S à quarta. S à quarta dividido por S ao quadrado vai dar S ao quadrado. Então eu tenho S ao quadrado no numerador, né, sobre A2. Contando que eu venha substituir o S por zero, vai ter 0 sobre A2. 0 dividido por uma constante continua sendo 0. Ok, eliminei o erro em regime permanente para a entrada em rampa, para o mesmo sistema. E se a entrada for do tipo parábola? Vai ser 1 sobre S ao cubo, não é isso mesmo? Então nós faremos a mesma coisa, cancela aqui, S ao cubo multiplicado por S lá, né, S à quarta, ou pode simplificar aqui, ó, S ao cubo com S ao cubo. Eu terei S no numerador dividido por A2. S tendendo a 0 dividido por uma constante vai dar 0. Ok, então para a entrada em parábola também garantiu ser 0. Então o Ogata até agora está corretíssimo, né? E quem somos nós para contestar? Para uma entrada agora do tipo 4, né, 1 sobre S à quarta, olha como meu sistema vai se comportar. S ao cubo multiplicado por S dá S à quarta, dividido por S à quarta dá 1. 1 dividido por A2. Opa, o meu erro foi constante. Então, em uma situação em que o meu sistema é de ordem 2, ele consegue eliminar o erro em regime permanente para a entrada até a aceleração. E isso é muito bom, ok? Aí você pode me perguntar, mas Edson, então em nenhuma situação meu sistema vai eliminar uma entrada do tipo 4? Depende do seu sistema. Se o seu sistema, aí você vai ter que fazer uma análise aqui do seu sistema para saber se você conseguiria aumentar a ordem, né, do denominador aqui. Por exemplo, para aparecer aqui um S à quarta e multiplicado por S daria um S à quinta, cortaria S à quarta com S à quarta, ficaria S sobre A2. Então, quando eu aumento a ordem do meu sistema, eu acabo aumentando também o tipo de entrada, né, que ele consegue eliminar o erro em regime permanente, ok? Mas é uma garantia que, no mínimo, qualquer que seja o seu sistema, se você não quiser analisar, no mínimo ele vai eliminar o erro em regime permanente para degrau, rampa e aceleração, ok? E para a entrada ao distúrbio, né? Para o distúrbio é um pouquinho diferente, olha só, o erro relacionado ao distúrbio, não, erro, set point menos variável de processo, né? Sendo que para o distúrbio, eu estou considerando que o meu set point é 0, tá? Então, a variável de processo tem que ficar ali no valor igual a 0. Então eu acabo simplificando que erro de S é menos Y de S, set point sendo 0. Então o que acontece aqui, ó? Eu aplico, né, o limite aqui, utilizando o teorema do valor final. Limite de S R de S, multiplicado por menos. Aí qual é a minha função de transferência em relação ao distúrbio? É só olhar lá atrás, é S K multiplicado por A de S. Quem é A de S? São os zeros do meu sistema, dividido pela minha equação característica. Ok, beleza, Edson. Então corto S com S, posso simplificar aqui. Este S em uma multiplicação aqui tendendo a 0 vai dar 0, vai ser 0 sobre A2. Para a entrada degrau, né, em relação ao distúrbio, ok, ele também consegue eliminar o erro em regime permanente. Olha, muito bom. Mas se a minha entrada em relação ao distúrbio for do tipo rampa, por exemplo, é só você colocar aqui, né, 1 sobre S ao quadrado. Então o que vai acontecer? S multiplicado por S, você corta com S ao quadrado, vai sobrar o que aqui, né, já fazendo a substituição de S tendendo a 0. Menos, né, K multiplicado por menos E1, multiplicado por menos E2, multiplicado por menos EN, dividido por A2. Opa, este valor aqui vai ser constante. Então significa que este método, né, ele não te garante que você venha eliminar o erro em regime permanente para o distúrbio para uma entrada em rampa, tá? Ao menos nas piores condições. E nas piores condições ele te garante eliminar a entrada em degrau, que já é o suficiente para a nossa análise, tá ok? Então eu posso dizer o seguinte, né, pessoal? Que K, né, multiplicado por γ1 é igual ao coeficiente a 0, que é aquele coeficiente do S ao quadrado. K multiplicado por α1, né, é igual a 1, que é o coeficiente, né, relacionado a S.
E k beta 1 é igual a A2, que é o coeficiente linear do polinômio quadrático que eu tenho no numerador, né? Que eu tenho lá no numerador. No denominador eu também utilizo, né? A0, A1 e A2. Mas nós iremos encontrar outras relações, ok?